Prontinho, vamos lá então. Bom dia a todo mundo. Vamos então começar aqui mais um dos nossos estudos. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item número 2, o Homem de Bem. Nós temos desenvolvido esse texto que traz para nós várias orientações a respeito dos caracteres daqueles que podem ser considerados homens de bem, que para nós acaba sendo uma grande referência de mudanças de conduta, principalmente, porque como nós vemos hoje no mundo, aliás, é uma orientação importante que chega para nós dos nossos amigos espirituais, que foi perguntado, por que o nosso mundo se encontra hoje tão conturbado e por que tanta dificuldade de nós modificarmos esse panorama que hoje nós enfrentamos. E eles dizem assim que essa mudança, essa fase é uma fase de mudanças que exigirão de nós um grande esforço moral, mas muito mais do que esforço moral, há a necessidade de nós modificarmos a nossa postura interior, a nossa postura mental, porque nós estamos agitados, dificultando essa transformação, inclusive dificultando também a própria influência que eles podem exercer sobre nós, nos ajudando nessa mudança. Nós percebemos, por exemplo, que nós manifestamos o nosso modo de pensar, os nossos sentimentos, ao assistirmos alguma coisa que passa na televisão a respeito dessa realidade que nós vivemos, como por exemplo nos telejornais, no meio virtual nós nos manifestamos nos grupos de contato, nas redes sociais, nos sites onde nós frequentamos, fora do ambiente virtual, no ambiente físico, nós conversamos com as pessoas, nós vemos aquilo que acontece à nossa volta, e nós temos vivido uma agitação muito grande. E essa agitação faz com que nós, embora desejemos a mudança, faz com que nós tenhamos uma dificuldade muito grande de promover essa mudança dentro de nós. E nós já estudamos sobre isso, lembrando sempre que a transformação do mundo não é uma transformação que vai acontecer no mundo e nós seremos beneficiados por essa mudança. Como nós sabemos, nós deveremos nos transformar e, como consequência, faremos com que o mundo também se transforme. Só que nós não estamos percebendo isso. Nós estamos literalmente sem referências. Nós estamos desesperançosos, nós estamos desanimados para qualquer tipo de esforço, porque dá a impressão de que qualquer tipo de renúncia que nós fazemos ou de esforço que nós empreendemos simplesmente não surte resultado. E isso faz com que nós vamos nos revoltando cada vez mais, vamos nos tornando cada vez mais impacientes, em vez de colaborarmos com essa mudança. Então esse texto traz para nós essas características que claramente foi exemplificado por Jesus durante a sua jornada aqui no nosso mundo, mostrando exatamente isso. A referência que nós temos para o homem de bem é para nós, aqui do mundo ocidental, a referência do verdadeiro cristão. Então hoje nós não temos que pensar simplesmente, como nós infelizmente acabamos nos confundindo, de vermos as escolas religiosas como sendo simplesmente centros de informação, porque lamentavelmente é o que nós vemos hoje. Elas têm o objetivo de passar informações a respeito dos seus dogmas, a respeito das suas escrituras, a respeito de suas práticas, e nos esquecemos, isso em todas as religiões, porque hoje nós vemos simplesmente que as pessoas correm para as instituições religiosas em busca de uma tranquilidade que não conseguem encontrar dentro de si mesmas. E chegando nessas instituições, acabam saindo muitas vezes de uma forma incompleta, exatamente porque acaba ficando em segundo plano o principal objetivo daquele estudo, daquela participação,
que é fortalecer os nossos valores para que nós consigamos, no nosso dia a dia, pôr em prática aquilo que é trazido para nós como sendo os valores dos verdadeiros cristãos. E isso para nós do mundo ocidental, como eu disse para vocês. Mas nós podemos estender isso para o mundo todo, em que cada religião tem esse objetivo. Todas as verdadeiras religiões, que nós sabemos como o próprio nome diz, têm o objetivo de fazer com que o homem se conecte com Deus. Toda verdadeira religião tem o propósito de transformar o indivíduo num indivíduo melhor para fazer com que ele entre em harmonia com o pensamento divino. Só que as próprias religiões hoje perderam suas referências. As próprias religiões começaram então a trabalhar num ambiente de concorrência com outras escolas irmãs, querendo conquistar um espaço, querendo conquistar o maior número de adeptos, sem se preocupar com o seu principal objetivo, que é transformar as pessoas para que o mundo possa se transformar. E nós temos então esses nossos objetivos, temos esse objetivo maior, que é fazermos da nossa parte, nós que nos comprometemos com essa proposta de mudança, assimilarmos a verdadeira essência dos ensinamentos que são transmitidos para nós. Por isso um texto como esse ele é de extrema relevância, porque vai demonstrando para nós de que forma que nós podemos nos comportar. Caberá então a nós simplesmente pôr em prática aquilo que nós desejamos. Deixa eu ver aqui, o Braz lembrou, né? Acho que o mundo hoje está 1 trilhão de vezes melhor. Nasci no ano de 49 e lembro da época dos coronéis, né? Dos milagres da velha e única penicilina salvando vidas e tudo mais, né? O que nós vemos, Braz, é como a gente sempre lembra, né? Que o mundo hoje está muito melhor do que naquela época. Mas certamente ele está muito pior do que ele pode ser, né? Então a gente lembra sempre que o mundo está evoluindo. Mas hoje nós estamos passando por uma fase, se você pensar, por exemplo, que em 1949, quando você nasceu, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aproximadamente 3 bilhões de pessoas, hoje nós temos quase 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Então nós tivemos ali mais da metade, a população praticamente dobrou. Consequentemente, quando uma população dobra, significa também que os problemas acabam aumentando. E aumentando significa então que nós vivemos num ambiente mais conturbado. E isso exige de nós então um esforço muito maior, principalmente nesse aspecto de fazer com que todos vivam em harmonia. Esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar hoje. Bom, conversando sobre esse tema, nós paramos aqui num dos parágrafos que a gente tem lido, né, de parágrafos em parágrafos, e analisando de uma forma mais profunda possível aquilo que nós podemos aprender com esses ensinamentos. Então nós falamos sobre o homem de bem em vários aspectos. Hoje nós falamos assim, hoje nós estudamos esse parágrafo. O homem de bem, então, ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Então nós conversamos sobre isso na semana passada, e já vimos aqui um grande desafio, exatamente porque o pensamento que o mundo tem hoje é um pensamento de adversidades. Ou seja, todas as pessoas se veem de alguma forma adversárias. São adversárias porque nasceram em lugares diferentes e acreditam que o seu lugar tem mais direito, é melhor do que o do outro, porque as minhas crenças, nesse caso, a religião que eu abraço, a minha religião é diferente da do outro, o tipo de música que eu gosto, a minha música é melhor do que a do outro, o time de futebol que eu torço é melhor do que o time de futebol do outro, a vaga de emprego que eu preciso muito mais do que o outro. Então nós percebemos que na verdade nós nos destacamos, aliás esse é um ponto que nós trouxemos já há algum tempo, nós nos destacamos lamentavelmente muito mais pelas nossas diferenças do que semelhanças. Nós trouxemos esse assunto quando tratamos de religiões, em que as religiões deveriam se ver como irmãs e conversarem exatamente sobre aquilo que elas mais se assemelham, que é o sentimento de fraternidade, ou seja, o aspecto moral. Não existe nenhuma religião que tenha valores diferentes da outra. Talvez uma mais intensa, outra menos intensa, né? Quando nós colocamos, por exemplo, principalmente religiões que são
muito mais patriarcais, colocam, por exemplo, as mulheres em patamares diferentes, coisa que no mundo ocidental nós estamos já tratando de uma forma muito diferente. Mas mesmo assim, o fato de haver essa diferença, o respeito é fundamental. Então nós temos assim, em termos de valores, todas as religiões têm esse mesmo propósito. Em termos de fazer com que o mundo seja melhor, todas têm esse mesmo propósito. Mas infelizmente nós destacamos exatamente a diferença. Que o mundo vai ser melhor se for do meu jeito e não do seu, porque o seu está errado, o meu está certo, porque o meu é melhor, o seu não é. Então, na verdade, conforme nós vamos nos destacando pelas nossas diferenças, o atrito é inevitável. E isso acontece em todos os aspectos da vida humana. Se nós vivemos entre vizinhos, e se nós não olharmos esses nossos vizinhos com esse sentimento de fraternidade, de perceber exatamente o que nós temos para fortalecer a nossa amizade, e não aquilo que nós temos de diferença para fortalecer a nossa antipatia, a nossa inimizade, nós inevitavelmente entraremos em conflito. Então, nessa ideia que nós temos hoje dos conflitos, infelizmente tudo isso acontece exatamente por causa dessas nossas diferenças. E nós nos vemos assim. Isso se dá exatamente por esse sentimento egoísta que existe dentro dos nossos corações. O egoísmo significa que o meu ego diz que eu sou mais importante do que o outro. Diz que as minhas necessidades são maiores do que a do outro. Que eu devo ser o centro das atenções. Só que eu acho que eu sou o centro das atenções. E outros tantos 7 bilhões de pessoas também se acham o centro das atenções. Então, no fim das contas, nós começamos a ver pequenos pontos espalhados pelo mundo, cada ponto se achando melhor do que o outro. Sendo que, na verdade, todos nós fazemos parte de um grande organismo, que é a própria humanidade, em que todas as células devem trabalhar em conjunto para haver a saúde plena e absoluta desse organismo. Mas, na verdade, nós vemos células se destruindo. É como se fossem dessas doenças que nós encontramos, que são autoimunes. O próprio organismo combate a si próprio. Começa então a se destruir internamente sem nenhum tipo de influência exterior. Não existe nada no mundo exterior do nosso planeta, nenhuma ameaça extraterrestre que venha dizer que nós seremos destruídos. Se nós percebemos, somos nós mesmos que estamos causando esses problemas. E quando nós chegamos nas situações mais extremas, inevitavelmente nós entramos então nas guerras, nas destruições, nos sofrimentos, e isso depois, quando nós entramos num conflito, isso se repercute durante muito tempo. São décadas e décadas para resolver um problema que foi causado numa pequena situação provocada por um desentendimento. Então, na verdade, nós estamos vivendo muito mais para resolver os nossos problemas do que simplesmente para poder transformar o nosso mundo em algo melhor. É mais ou menos a característica básica de cada um de nós. Vivemos as nossas existências anteriores, lamentavelmente nós nos equivocamos em muitas escolhas, tivemos atitudes que trouxeram para nós grande prejuízo, que hoje, nessa nossa existência atual, nós vivemos muito mais em função dos problemas do passado que se refletem hoje e exigem de nós um esforço para minimizar os seus efeitos, do que fazer um planejamento para o nosso futuro. Seria mais ou menos como se, fazendo aí uma comparação com a nossa vida financeira, nós estivéssemos muito mais preocupações para pagar as dívidas do passado do que fazermos investimentos para o futuro. E isso se dá exatamente porque não existe entre nós, de uma forma desenvolvida como deveria, esse sentimento de fraternidade. Por isso aqui nós colocamos, é bom, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Então, um ponto comum, a irmandade, a fraternidade, as diferenças, raças, crenças. E aí então nós nos destacamos, mais uma vez, lamentavelmente, pelas nossas diferenças. E podemos perceber isso com muita facilidade. Basta nós olharmos para uma pessoa que muitas vezes não tem afinidade conosco, e inevitavelmente nós perceberemos que o que mais se destaca nela são seus defeitos, ou seja, aquilo que nos incomoda, aquilo que nós julgamos como defeito.
e não simplesmente ver aquela pessoa com simpatia e começar a conhecê-la melhor. Basta que ela fale alguma coisa, basta que ela tenha alguma atitude, que ela comece de imediato a ser percebida com esse sentimento de antipatia. Então nós que estamos hoje conversando sobre esse assunto, nós hoje que temos essa proposta de transformação, temos que nos esforçar para que quando percebemos que brota em nós esse pensamento negativo com relação aos outros, temos que de imediato transformar isso para algo positivo, fazer ele reverter a polaridade dessa energia que se irradia da nossa mente, para vermos as pessoas que, embora tenham seus defeitos, embora tenham suas dificuldades, muitas vezes demonstre uma falta de conhecimento a respeito do objetivo da sua encarnação, vê-la como um espírito em processo de aprendizado, como nós também somos espíritos em processo de aprendizado. Então é importante mantermos sempre essa vigilância, de vermos sempre as coisas do lado positivo, mesmo diante de tantos erros que nós vemos hoje, principalmente porque hoje nós conseguimos encontrar aqueles nossos anti-heróis que surgem na mídia, mostrando ali anti-heróis, mostrando os vilões, são esses que se destacam. E mesmo esses vilões o são ainda por uma questão de primitivismo ainda nos seus valores, nas suas escolhas. Então, antipatias à parte, comecemos a trabalhar a parte da simpatia, baseada nesse sentimento de fraternidade. Do contrário, nós não vamos conseguir sair dessa condição. Vemos um telejornal, vemos ali corrupção, vemos a violência, vemos ali alguém que se opõe ao nosso modo de pensar. Temos que nos desintoxicar. E ele continua: o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Então pensamos aqui agora, bom dia pessoal que chegou, quando nós falamos sobre convicções sinceras. As convicções sinceras, como nós colocamos, ela parte do princípio de que existe um objetivo maior, positivo, para a vida daquela pessoa. Como nós conversamos na semana passada, ninguém vem aqui no mundo com um sentimento, com a intenção de errar. Todas as pessoas que nascem no nosso mundo, não importa em que cultura, não importa em que país, todos nascem com o principal objetivo de ser feliz. Nós muitas vezes nos equivocamos na forma de alcançarmos esse objetivo. O que é para nós ser feliz? O que é para nós viver em função da felicidade? O que é para nós exatamente a própria felicidade? Como nós nos equivocamos, a gente vai tentando agir por instinto. Assim como acontece, como nós já estudamos numa outra oportunidade, a respeito da vida animal, os animais instintivamente buscam uma condição de bem-estar. Então eles estão num ambiente, eles estão num determinado grupo, convivendo com determinadas pessoas, e sem pensar, sem raciocinar, de uma forma profunda, porque a gente lembra sempre que os animais trazem o seu grau de inteligência específico para a sua condição, então ele começa a fazer escolhas, o que ele vai comer, onde ele vai deitar, onde é o seu lugar preferido, quem são as pessoas com quem ele se sente bem. Ele vai tentando fazer as coisas do jeito dele. Quando nós vamos então, saímos do ambiente doméstico e vamos para o ambiente selvagem, nós vemos ali os animais também tentando viver da melhor forma possível, encontrar o seu bem-estar, mesmo que muitas vezes ele tenha que destruir outro ser semelhante. Mesmo que ele tenha que concorrer com outro ser e expulsar esse ser do seu ambiente, ele deseja viver naquele lugar. Viver daquela forma equilibrada, viver daquela forma tranquila. Quando nós saímos então do reino animal e evoluímos um pouco mais e chegamos na condição humana, nós vemos os seres humanos com o mesmo propósito. Olá, professor. E esse propósito significa: eu quero ser feliz. E mesmo que para isso eu tenha que fazer escolhas difíceis, promover grandes transformações,
tirar do meu caminho aquele que me incomoda. E o homem, então, com grau de inteligência mais avançado, ele ainda se encontra contaminado pelos seus sentimentos primitivos. Exatamente por quê? A gente lembra que o instinto, ele se manifesta quando a razão se perde. Esse é um grande problema. A escatologia colocou para nós, né, o animal só causa ao outro por necessidade ou instinto, mas o ser humano planeja o mal por maldade pura, por prazer de mascarar o outro. Não, eu acho que não, escatologia, sabe por quê? Porque a gente lembra sempre que até essa maldade que nós vemos no ser humano é o instinto falando mais alto. A única diferença é que nós temos a nossa inteligência. Por isso a gente acha que existe a maldade. Bom dia, Carl. Então, assim, o indivíduo é mau. Na verdade, ele deseja fazer o bem para ele. Só que ele não sabe como fazer. E por estar ainda nessa condição de primitivismo, ele acaba então fazendo escolhas prejudicando o outro. Então, na verdade, é um grau de evolução que o indivíduo se encontra que ele ainda não conseguiu acertar o seu caminho. Então, é esse grau de... esse nível de entendimento que a gente tem que ter, de perceber que mesmo diante dos erros dos outros, ele tenta acertar do jeito dele. Como ele erra, ele vai promover o sofrimento para aqueles que sofrem a sua ação e, ao mesmo tempo, vai promover um grande sofrimento para si próprio. Nós passamos por essa fase. Hoje nós temos o nosso modo de pensar, o nosso modo de entender as coisas, porque nós estamos nesse século XXI, depois de tantas e tantas e tantas encarnações. Se nós voltarmos no tempo, naquela época em que a humanidade vivia de uma forma muito primitiva, nós estávamos lá. E dentro da visão que nós temos hoje, nós éramos daquelas mesmas pessoas egoístas e maldosas que matavam por muito pouco pela simples busca de prazer. Só que nós evoluímos. Então, a partir do momento em que nós temos a condição de evoluir e promover essas transformações, significa que nós estamos aprendendo a controlar esses impulsos primitivos que nós temos. Ninguém faz simplesmente aquele mal pelo mal. Não, não é uma questão de ser espírita ou não ser espírita, não. A gente não está debatendo assim questões religiosas. A nossa visão ela tem que ser assim abrangente com relação à própria natureza humana. Porque do contrário a gente vai achar que a minha religião vê o ser humano diferente do outro. O ser humano é o que é. Então por isso que a gente tem que analisar assim nas profundezas do coração do indivíduo. A gente tem que olhar para ele, aquilo que ele fez. A gente entra no coração dele, a gente entra na mente dele e começa a se perguntar, mas por que exatamente ele agiu daquela forma? E isso não são as religiões que vão definir. Nós vamos entrar no universo dele, entender por que ele se transformou naquela pessoa, por que ele fez aquelas escolhas. E a gente começa a fazer uma leitura diferente. Se nós olharmos por de fora, que é o que vai acontecer na nossa realidade, nós vamos estabelecer um preconceito. O preconceito significa que do lado de fora eu analiso aquele indivíduo sem conhecer a sua existência. A gente olha, por exemplo, hoje pela manhã nos telejornais daqui de São Paulo, mostrou alguma coisa de violência da rua, de pessoas que vivem se drogando nas ruas e coisa e tal. Quando a gente olha um indivíduo que se encontra largado numa rua de uma grande cidade se drogando, a primeira imagem que a gente tem é: esse indivíduo deveria deixar de existir. Porque ele me incomoda, ele incomoda a minha cidade e ele é um indivíduo que não tem mais conserto. Aí a gente para um pouquinho, essa é a nossa visão de pré-conceito. E a gente volta um pouquinho no tempo e começa a imaginar assim, qual foi a trajetória daquele indivíduo? Ele teve uma vida dentro de uma família, teve experiências dolorosas, acabou fazendo escolhas difíceis para poder se livrar daquela situação difícil, acabou cedendo às tendências negativas que ele teve e acabou caindo nessa condição. Então a gente percebe assim que ele simplesmente não foi criado dessa forma, ele não existiu a partir de um determinado momento daquela forma. Algo fez com que ele se transformasse assim. Então quando a gente começa a ver toda essa história, isso porque, como a própria doutrina espírita nos orienta, ela fala sobre as nossas existências que nós temos em processos encarnatórios, reencarnatórios, em existências anteriores. Então nós vamos somando bagagens
encarnações e pós-encarnações, para nos tornarmos hoje nessa grande somatória de experiências. E muitas vezes as nossas experiências passadas foram muito difíceis. Para chegar nessa condição hoje, trazemos essa posição de sofrimento. Então nós temos que olhar assim. Vemos uma criança num semáforo numa grande cidade provocando um assalto. Aquilo provoca em nós uma revolta, dá vontade de pegar esse garoto e desaparecer com ele, de machucar, de fazer acontecer. Se nós analisarmos qual é a história dessa criança, o que fez com que ela se tornasse assim? E aí então caímos exatamente nessa realidade, de vermos que o caminho escolhido por muitos, ou o caminho vivido por muitos, acabam levando as pessoas a viverem em função muito mais dos seus instintos do que pela sua razão. E é exatamente essa fase que a humanidade está hoje, de viver essa fase de transição, saindo de uma fase primitiva, entrando numa fase racional, ora nos oscilamos para a parte racional, ora caímos para a parte primitiva, e vamos aí tropeçando. A Angelina colocou, né, penso sempre que é a falta de esclarecimento que os tornam violentos. Não só esclarecimento, mas tem os próprios instintos tão assim. A gente tem aquele instinto violento ainda, né, Angelina? Nós trazemos isso, né, daqueles resquícios do passado, e diante de situações extremas, nós agimos de uma forma extrema. E essa forma extrema, para nossa autoproteção, ou proteção dos nossos interesses, muitas vezes vem através da violência. Ninguém consegue agir de uma forma equilibrada diante de uma situação que é extremamente dolorosa. A Norma colocou, né, saber o histórico antes de julgar, e mesmo sabendo, não devemos julgar. Na verdade, o julgamento é algo natural para nós, né? Então a gente tem que aprender a fazer um julgamento certo. Não fazer um julgamento condenatório, mas fazer um julgamento analítico. Porque através dessa análise a gente vai conseguir aprender, inclusive, com a experiência, porque aquele que não observa aquilo que acontece à sua volta, ele não aprende com a experiência dos outros. A gente já viu aquela história. Existem os arrogantes que não aprendem nem com os próprios erros. Existem os ingênuos que mesmo errando não aprendem. E existem os sábios que aprendem com os erros dos outros. Então quando nós fazemos essa análise do porquê dele fazer isso, quais foram as consequências, sabendo aquilo que ele fez de certo, sabendo aquilo que ele fez de errado, nós absorvemos esse aprendizado e incorporamos no nosso modo de viver. Isso é fundamental. A Miriam colocou, né, temos a tendência de contabilizar apenas os efeitos e ignoramos as causas. O que a gente vê, Miriam, quando nós estudamos a doutrina espírita, o ponto principal dela é ampliar a nossa visão. Nós ampliamos a nossa visão a respeito do mundo, e é por isso que sempre quando nós estudamos alguma coisa que diz respeito à nossa realidade, eu procuro sempre conduzir os nossos pensamentos em viagens históricas. Nós começamos a ver as causas lá no passado, começamos a ver o desenrolar dos eventos, das situações, a evolução das pessoas, a evolução do pensamento, a evolução da cultura, para chegar na nossa realidade hoje. O mundo não foi criado nesse momento, nós não fomos criados nesse momento, e as coisas não começaram agora. Elas estão se desdobrando, e certamente de uma forma evolutiva. Elas estão evoluindo positivamente. Nesse nosso momento, nós achamos que o mundo está ruim. No passado, achavam que o mundo estava pior. Mais lá atrás ainda, parecia uma coisa assim insuportável. Para as próximas gerações, também vão encontrar os seus problemas. O nosso momento é esse. Então nós temos que aprender a lidar com esse nosso momento, trabalhando para que tudo se transforme de uma forma positiva para nós. E pensando também, dentro dessa continuidade da nossa existência, pensando que aquilo que nós construímos hoje será a nossa herança no futuro. Porque para cá nós voltaremos e encontraremos o mesmo cenário. Esperamos que não o mesmo cenário, mas um cenário transformado, um cenário melhor.
A Hermes colocou, ainda está difícil oferecer a outra face. Está difícil oferecer uma série de coisas. Está difícil nós desenvolvermos esses nossos valores, né, que de um modo geral, nós podemos ver que todos nós já estamos numa condição de manifestar esses valores que nós estamos aprendendo. O problema é que eles ainda se manifestam num nível ainda muito baixo. Mas conforme a gente vai ganhando experiência, promovendo essas transformações, realizando esses trabalhos morais que cabem a todos nós, nós então conseguiremos intensificar a presença deles, fazendo com que aquilo que é instinto seja dominado pela nossa razão. O Décio colocou, esse estado de insatisfação é muito bom, pois procuramos a mudança para melhor. É exatamente através dessas convulsões, né, Décio, que nós despertamos. Lembramos sempre que as grandes transformações ocorrem quando nós chegamos naquela condição do insuportável. Nós estamos vivendo isso, ninguém mais suporta esse ambiente na nossa sociedade, todas essas tragédias morais que acontecem hoje. Mas nós poderíamos ter evitado isso? Poderíamos. Mas já que não fizemos, vamos então mudando para saindo do ambiente moral e entrando, por exemplo, no ambiente climático. Hoje a sociedade está muito preocupada com aquilo que acontece na nossa natureza, com clima, com poluição, com destruição e tudo mais, porque nós chegamos num extremo. O calor insuportável, tempestades, falta de recursos que estão sendo destruídos. Poderíamos ter evitado isso anteriormente? Poderíamos. Mas nós não tínhamos ainda força moral para trabalhar com isso. Hoje nós não fazemos porque nós queremos. Hoje nós fazemos porque nós precisamos. Dentro do campo moral é a mesma coisa. Nós esperamos chegar nesse estado para começar a fazer alguma coisa para transformar. Ou seja, ou você faz pelo amor, ou você faz pela dor. Essa é uma máxima que nós utilizamos dentro da doutrina espírita, que não poderia ser mais oportuna para essa situação atual. Nós tínhamos todas as oportunidades de fazer com que a sociedade evoluísse através do amor. Mas não. Optamos pelo egoísmo e agora transformamos pela dor. A escatologia colocou, né, o mesmo cidadão que reclama do governo corrupto nas redes sociais faz pressão para o seu time de futebol entregar o último jogo, né, o que é uma corrupção de uma forma pior, pública. Né? A gente lembra que essa fase que nós temos essa fase não, vamos dizer assim, esse recurso que se desenvolveu e que foi colocado à nossa disposição, que é exatamente os meios de comunicação, através dessa tecnologia nova que chegou para nós, é algo que nos deu uma liberdade muito grande, sem termos responsabilidade. Então nós utilizamos aquilo para poder agora, com mais facilidade, colocar nossa opinião a público, fazer críticas, julgamentos e tudo mais. E isso acaba, na verdade, fazendo com que nós exerçamos uma influência negativa muito grande uns sobre os outros. Quantas vezes nós passamos por essa situação? Você acorda com toda a disposição, afinal de contas hoje é terça-feira, né, Miriam? Então você acorda com toda a disposição, você pensa assim, planeja seu dia, aí você fala assim, bom, deixa eu encontrar os meus amigos lá no meu computador, lá no meu celular, e você liga e começa a fazer leituras do que publicam. Meia hora é suficiente para que o seu humor se transforme. Para que você comece a ficar aborrecido com política, com críticas, com questões religiosas, com críticas pessoais. De repente o seu humor muda. Raras vezes são aquelas em que você chega numa rede social, chega num ambiente, num grupo de contatos, em que você chega numa condição meio triste, meio desanimado, e você sai animado. É sempre o contrário, você chega com a sua mente tranquila e você sai com a sua mente perturbada. Exatamente porque nós agora temos a facilidade de expressar as nossas opiniões. Cheguei até a comentar sobre isso com vocês numa outra oportunidade, que antigamente eu só podia dar a minha opinião para a minha família ou para o meu vizinho. Eu não tinha como fazer com que a minha opinião
ultrapassasse os limites geográficos de onde eu vivia. Hoje não. Hoje, de uma forma anônima, eu simplesmente solto a minha opinião e todo mundo que tem contato com que tem o meu contato, é influenciado pela minha opinião. Então, na verdade, nós somos crianças que temos grandes recursos à nossa disposição sem responsabilidade para usar. E esse tipo de influência negativa dificulta cada vez mais essa nossa escalada em direção a esse patamar mais elevado de tranquilidade, de harmonia e até mesmo de transformações positivas. Hermes colocou, conta a história que quando Chico Xavier foi assaltado, levando a importância monetária dele, ele deixou um bilhete, para o caso de o ladrão voltar, pedindo desculpa pela pouca quantidade, e deixou maior valor caso ele voltasse. Essa é uma visão que a gente tem que, para nós ainda é muito difícil de vivenciar isso, Até porque a gente lembra sempre que essa nossa postura de maior isolamento, de autodefesa, ela é provocada pelas circunstâncias do nosso dia a dia. Nós somos constantemente exigidos no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, no ambiente social, com opiniões que você tem que ter, com posturas que você é cobrado, com responsabilidades para sustentar a sua vida, cobrado o tempo todo. Chega uma hora que a gente fala, eu não aguento mais pressão de todo lado. Então esse estado de plenitude espiritual, de harmonia espiritual, é algo que acaba sendo para nós ofuscado exatamente por causa dessas influências exteriores. E quando nós encontramos uma pessoa na figura, por exemplo, de Chico Xavier, que tem essa estrutura interna já solidificada, é muito fácil lidar com aquelas situações externas. Agora, para nós é o contrário. Nós temos uma fragilidade interna diante de uma turbulência exterior. Então, ou nós exteriorizamos aquilo que nós temos de melhor, que não é lá aquelas coisas, ou nós absorvemos aquilo que existe de pior. É por uma questão de osmose, Absorvemos aquilo que é mais intenso, ou poderíamos exteriorizar aquilo que é mais intenso. Como de fora, a pressão de fora para dentro é muito maior do que de dentro para fora, acabamos nos tornando aquilo que nós estamos exatamente combatendo. Um grande problema para nós. O Brás colocou, quanto mais nosso amor genuíno pelo próximo for crescendo, mais aumenta a nossa proteção espiritual. Teorias é fácil, Brás? Mas o mais importante de tudo é que essa teoria é para nós uma referência. Então nós já sabemos que é isso que nós temos que alcançar. A Norma colocou, comecei a falar com os moradores de rua sem medo. Quantas lições. Sabe o que acontece, Norma? A gente tem ainda uma dificuldade muito grande de se aproximar desse universo, de nos aproximarmos desse universo, porque ele é para nós uma ameaça. Mas quando nós quebramos essa barreira e começamos a ouvir essas histórias e aprender com essas experiências, certamente para nós é uma grande escola, não tenhamos dúvida disso. Vamos lá, pessoal, continuando aqui para nós. Aqui embaixo. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Ele disse aqui, em todas as circunstâncias. E quando nós já estudamos sobre caridade, nós falamos sobre caridade material e caridade moral também. Essa caridade moral, ela se reflete na forma de paciência, de tolerância, de respeito, de coragem de se aproximar, de quebrar preconceitos, de aceitar a opinião diferente do outro, de entender as suas imperfeições. Isso é a parte mais difícil, de colocar em prática a caridade em todas as circunstâncias. Mas nós, que já entendemos e conversamos sobre isso, temos como necessidade nos esforçarmos para fazer com que ela se coloque em prática, ou que ela seja colocada em prática. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e com seu desdém,
que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo. Então a gente vê aqui que todas essas aplicações desses nossos valores acabam principalmente fazendo com que nós percebamos aquilo que existe de erro no nosso mundo e aquilo que deve ser evitado. Porque nós vemos exatamente, né, de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Isso para nós se tornou um chavão muito bonito, se tornou-se uma frase muito bonita, que lamentavelmente ficou apenas ali, uma frase gravada num quadro, naquele para-choque de caminhão, colado com aquele imã de geladeira, mas que na verdade fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, significa exatamente isso. Se eu me sinto mal quando eu vejo uma crítica, então eu não deveria criticar. Se eu me sinto mal quando eu vejo a atitude de alguém que acaba prejudicando ou criando aquela situação negativa para o outro, eu devo evitar isso também. Então essa é uma referência importante para todos nós. E continua. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Esse sentimento de ódio, de rancor e desejo de vingança ainda é algo muito presente na nossa realidade. Como eu falei para vocês, né, nós temos ainda, como se não bastasse aquele instinto primitivo, aquele instinto de agressividade que existe dentro de nós, que age como um reflexo de defesa natural, nós temos o nosso orgulho muito desenvolvido dentro de nós, que faz com que, cada vez que ele seja ferido, ele exija uma reparação. Então o nosso orgulho quer se sentir melhor diante dessa reparação. E essa reparação vem, muitas vezes, através da humilhação do outro. Isso nada mais é do que a manifestação pura do nosso orgulho. O orgulho sempre diz: você é o melhor, você é especial, você é diferente de todo mundo. E aí então acontece alguma coisa em que o seu orgulho é machucado. E a única forma que a gente tem, inicialmente, em vez de usarmos o sentimento de perdão para anular esse tipo de efeito, é exatamente fazendo com que aquele que provocou esse sentimento seja rebaixado. Então, já que nós não conseguimos nos elevar, porque o nosso orgulho quer exatamente isso, nós então sentimos mais facilidade em rebaixar o outro. E esse rebaixamento vem através das nossas próprias atitudes, ou esperando que alguma coisa aconteça para que o outro se prejudique. Percebemos isso já? Como normalmente acontece? Se por acaso existe uma pessoa que eu não gosto, eu vou me sentir muito melhor quando aquela pessoa for prejudicada. A gente vê isso claramente nos grandes destaques da mídia, quando vemos alguém por quem nós temos antipatia, um político, um administrador, um artista, um atleta, um cidadão qualquer que seja. E aí então nós temos uma antipatia por aquela pessoa, gratuita, muitas vezes porque ou ele tem aquilo que nós não temos, ou porque a opinião dele não vai de acordo com a minha opinião, e de repente acontece alguma coisa em que ele sofre algum tipo de prejuízo. Por incrível que pareça, isso para nós é prazeroso. E a gente conversou sobre isso, sobre o duelo, no capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós falamos sobre o desejo de vingança, o duelo e tudo mais. Então, na verdade, a vingança, ela se dá através da minha ação direta ou da minha ação indireta. Lembra aquela frasezinha que eu coloquei para vocês aquela vez? Frasezinha clássica, entre aspas, bem feito? Que você está assistindo, acontece alguma coisa com ele, bem feito.
Isso nada mais é do que o sentimento de vingança dentro de nós, e todo sentimento de vingança denota uma inferioridade. E ainda, infelizmente, vivemos isso. E em situações das mais simples. Quando a gente pega por exemplo, dentro do meio esportivo, nós vemos isso, né, que se por acaso fulano torce para um time e o time dele se prejudicou, eu falo, bem feito. Bem feito, quem mandou você fazer isso? Bem feito, quem mandou você ser assim? Isso é um sentimento de vingança. Então nós, fazendo esse trabalho de transformação, nós temos que primeiro pensar que existem vários níveis que esses valores se apresentam dentro de nós. Nós estamos conseguindo sublimar desses nossos valores aquilo que existe de mais grosseiro. Então a gente já falou sobre aquele processo de reforma íntima, de transformação interior, que se assemelha à reforma de uma residência. Então primeiro nós temos que tirar todo o lixo, todo o entulho. Depois temos que começar a quebrar a parede, começar a trocar ali o revestimento. Depois que tudo estiver pronto, essa parte mais grosseira, vem então a parte da limpeza, vem a parte do polimento, vem aquele serviço mais fino, aquele serviço mais sutil. Então nós estamos fazendo esse trabalho. Então quando nós falamos nessa parte de vingança, nós achamos assim que o indivíduo que procura aquela vingança direta para prejudicar o outro, já é algo que nós não fazemos. Não, eu não me vingo de ninguém. Eu já não faço mais isso. Então, quer dizer, o grosso nós conseguimos tirar. Isso de um modo geral. Porque ao olharmos no mundo hoje, nós estamos vendo que temos guerras acontecendo pelo mundo afora, motivado por esse sentimento de vingança. Temos ainda situações bastante primitivas, onde indivíduos matam e morrem em nome desse sentimento. Pelo mundo afora, nas grandes cidades onde nós moramos, nas nossas vizinhanças, nós vemos ainda a vingança acontecer. Crianças que se vingam de outras, esperando na porta da escola, e depois vemos nas redes sociais, compartilhado com todo prazer, crianças espancando crianças em nome da vingança, em nome do orgulho. Mas nós, especialmente, pensamos assim, bom, esse é o tipo de coisa que eu já não faço mais. E isso é muito positivo, porque nós conseguimos já nos elevar diante dessa escala. A fase do bullying, por exemplo, é outra situação, né, fraterna? Então nós já avançamos nessa escala. Mas nós achamos que está bom. Mas na verdade não está bom, não. Porque nós tiramos o lixo. Agora falta o resto. E esses sentimentos que se manifestam nessas situações simples são exatamente os sentimentos mais difíceis de serem trabalhados, principalmente porque eles são os mais difíceis de serem percebidos. Porque nós estamos tão acostumados com isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente nem percebe que isso está errado. A gente acha que isso é natural. Ah, mas isso não é nada demais. É assim. É que nós banalizamos o seu valor. Nós banalizamos a sua presença. E por causa desse tipo de situação, nós simplesmente não nos esforçamos para trabalhar com essa parte mais fina desse polimento que tem que ser dado na nossa personalidade. Mas ainda temos muita coisa, muito entulho para tirar ainda dessa reforma que nós estamos fazendo. Continuando, vamos lá. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade da indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então a indulgência nada mais é do que nós evitarmos o julgamento por compreender a limitação do outro. Então, mais uma vez, quando nós entramos nesse universo moral, nós conseguimos evitar aquilo que é, mais uma vez, o mais grosseiro. Então, quando eu falo assim de ter indulgência com o erro do outro, nós ainda temos muita dificuldade de analisar, por exemplo, esses grandes erros que cometem à nossa volta. Mais uma vez, nós analisamos o erro, nós julgamos o indivíduo,
mas nos esquecemos de analisar a sua história. E mais uma vez, mais do que isso, é muito comum nós vermos assim indivíduos que se destacam na mídia, cometendo erros em virtude da sua posição, e nós nos esquecemos que, ou esquecemos de nos perguntar, e se nós estivéssemos naquela mesma condição? Será que nós teríamos resistência moral para suportar aquilo tudo? Porque esse universo, esse ambiente de poder, esse ambiente de influências, esse ambiente de manipulação, é algo que somente um caráter muito resistente é capaz de suportar. E será que nós conseguiríamos fazer isso? Nós temos uma facilidade muito grande, né? Me dê um ok, por favor, pessoal. Só para poder conferir aqui direitinho se está tudo em ordem e som. Ok, obrigado. Apareceu uma janela aqui, mas já normalizou. Então, quando nós nos colocamos na nossa posição, nós pensamos assim, não, se eu estivesse lá, eu levaria o Evangelho segundo o Espiritismo, colocaria sobre a minha mesa e eu me tornaria um político incorruptível. Esse é o nosso pensamento hoje, já que nós não fazemos parte daquele universo. Até nós chegarmos lá. Então, mais uma vez, a gente lembra que, tirando, claro, aqueles que querem se beneficiar dessa posição, todo aquele que se envolve, por exemplo, a gente está falando da política porque é algo que se destaca bastante na mídia hoje, mas todo aquele que deseja inicialmente se envolver nesse universo, ele vai com o ideal de fazer a coisa certa. Ele traz aquele idealismo, não, eu vou fazer tudo isso para melhorar o mundo, para fazer com que o mundo seja melhor. Eu vou apresentar as minhas propostas, porque eu sei que isso, baseado no Evangelho que eu acredito, vai fazer com que o mundo seja beneficiado. Até a gente começar a viver aqueles 4 anos de exercício daquele mandato, sendo influenciado por todos aqueles vícios morais. Aí nós vamos ter que fazer um acordo, dar um apoio ali para poder receber o apoio aqui, muitas vezes ceder alguma fraqueza, fazer de conta que não viu, ou implorar para que alguém não tenha visto. E aí então nós começamos a ceder. Então é muito fácil, quando nós fazemos um julgamento daquele outro, sem nos colocarmos na posição dele. Isso não justifica o erro que foi cometido. Porque aqui, na verdade, nós não estamos falando de deixar de fazer com que a justiça cumpra o seu papel. Mas dentro do universo moral, as nossas opiniões não farão justiça melhor ou pior. As nossas opiniões simplesmente causarão tumulto, principalmente para nós mesmos. Porque lembrando sempre que quando nós falamos da justiça, e até mesmo o símbolo da justiça é para nós uma grande representação, mostra aquela mulher com os olhos vendados, segurando numa mão uma balança e na outra uma espada. Cada um desses elementos tem um simbolismo importante. Os olhos vendados, porque a justiça é imparcial. A balança, porque ela pesa todos os elementos para fazer com que o seu julgamento seja equilibrado. E a espada, porque ela é implacável. Então a justiça por si só, ela tem todos os elementos para fazer com que a lei se cumpra. Para fazer com que os culpados sejam julgados e punidos em benefício da sociedade. Para fazer com que a ordem se restabeleça dentro da vida social. A justiça faz isso. E o bom juiz, investido para exercer essa função, ele não traz ali a sua opinião. Ele faz uma análise fria da legislação e dos elementos que são apresentados. Então o juiz não vai fazer um julgamento se ele acha aquele que é o réu, se ele é bonitinho, se ele é culpado ou para que time ele torce. Ele vai analisar os fatos e a partir dos fatos fazer com que a lei se aplique. Se eu começo a colocar a minha opinião a respeito daquilo que os outros fazem, Brás, a gente parte do princípio de que as coisas são assim. E depois a gente começa a analisar as falhas que acontecem. Porque do contrário a gente vai achar que a justiça é falha com as exceções. Pensemos que a justiça é justa e tem as suas exceções.
Então vamos sempre pensar assim que as coisas estão da melhor forma possível, mas que ainda apresentam falhas. E como a gente sabe que a justiça, assim como a nossa legislação, sempre vai progredir, como tem progredido, ela vai se tornando cada vez melhor. E aqueles que ainda cometem os seus erros vão aprender com outro tipo de justiça. Então a nossa opinião, nós temos direito de dar opinião, mas a gente tem que pensar sempre que o nosso modo de pensar, ele sempre tem que trazer uma contribuição positiva para o mundo. Porque o mundo hoje, ele por si só já é problemático. E tendo consciência do nosso papel de fazer com que o mundo se transforme para melhor, de nós fazermos o mundo melhor do que nós encontramos, de que nós temos uma referência que também veio aqui para o mundo para fazer com que o mundo melhorasse, se nós não dermos uma opinião construtiva, não fizermos uma crítica construtiva, não tivermos uma ação produtiva, nós estamos fazendo exatamente aquilo que é contrário às nossas convicções. Então, sim, eu posso dar a minha opinião, mas se a minha opinião não for construtiva, então é melhor eu ficar calado. E como eu falei para vocês, nessa época em que a comunicação se tornou fácil para todo mundo e a comunicação se tornou global, é muito fácil nós emitirmos a nossa opinião simplesmente para causar mais tumulto do que ele existe. Valeu, escatologia. Até a próxima. Então nós acabamos simplesmente provocando maior tumulto. Como eu falei para vocês nesses dias, a humanidade hoje, ela se encontra ansiosa, ela se encontra agitada, ela se encontra perturbada, e ninguém precisa dar mais contribuição para ela piorar mais do que ela está. Ela precisa do contrário. E é por isso que Kardec perguntou aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, por que o mal se sobressai no nosso mundo? E os espíritos responderam, porque os bons são tímidos. Muito bem, os bons não se manifestam, e os maus, sem nenhum escrúpulo, usam da sua liberdade, da sua libertinagem, para causar o mal maior. E aí nós começamos a nos perguntar, mas nós estamos no time dos bons ou do time dos maus? Aí vamos dizer assim, bom, eu não sou nem todo bom nem todo mal, eu sou do meio. E os espíritos mesmo responderam a Kardec também no Livro dos Espíritos. Quem não faz nada, ajuda a fazer o mal. Porque ou você tem o positivo ou você tem o negativo. Dentro do campo moral não existe o neutro. Porque o neutro é aquele que não faz nada para melhorar e nem ajuda a diminuir aquilo que está para pior. É de doer, né, Barbudinha? Então nós temos que pensar assim da nossa posição, da nossa contribuição. Porque nós estamos falando sobre esses assuntos não para que isso seja difundido para o mundo todo, para que o mundo se transforme. Nós, espíritas, nós cristãos, de um modo geral, nós estamos falando desse assunto para nós mesmos. Somos nós que temos que nos posicionar. Essa é a filosofia que nós abraçamos. Se é a nossa filosofia, de que modo que nós vamos nos comportar diante dela? O nosso comportamento condiz com aquilo que nós nos comprometemos a fazer? O nosso comportamento está coerente com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós refletimos? Então temos que pensar sempre nisso. Porque mesmo que nós não consigamos transformar o mundo, se nós nos transformarmos, o mundo já vai ser melhor. Lembra daquela passagem de Madre Teresa de Calcutá, que o oceano, posso ser somente uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano já não será o mesmo. E é a mesma coisa. Então se nós não continuarmos fazendo nada, ou continuarmos não fazendo nada, ou darmos a nossa contribuição negativa, o mundo sempre vai piorar com a nossa contribuição também. Se eu conseguir me transformar um pouquinho para melhor, eu já vou dar, no mínimo, uma contribuição para que o mundo não piore. Porque eu não serei também aquele que vai fazer com que o mundo piore. Então, primeiro nós precisamos fazer aquele processo de transformação, começando a sair daquilo que existe de pior para aquilo que existe de melhor.
Então, estou fazendo mal. Já não estou mais fazendo mal. Agora estou fazendo bem. Então nós entramos naquela fase neutra, que também não é lá aquelas coisas, mas essa neutralidade já nos impede de fazer o mal. Depois o próximo nível para nós será fazer o bem. Mas nós temos a condição de já começarmos a fazer um trabalho mais efetivo em termos de construção e não de destruição. Essa pequena contribuição que nós damos, mais uma vez usando mais uma dessas frases que nos levam à reflexão, né? Diante de um incêndio, o passarinho disse, né? Posso ser apenas dar apenas uma pequena gotinha, né? Mas a minha gotinha vai ajudar a apagar o incêndio. Então, isso para nós já é algo positivo. Posso não ser aquele que tira grandes entulhos do meio do caminho, mas se eu for aquele que não joga o papel de bala no chão, eu já vou ajudar a não sujar o mundo. Então pensemos assim, a nossa pequena contribuição positiva para o mundo, nas ações mais simples, nas atitudes, nas palavras, nas ideias, toda a contribuição que nós dermos, por menor que seja, para fazer o mundo melhor, já vai fazer com que o mundo melhore. E que nós esperamos, como a gente sempre lembra, nós somos muito ansiosos e nós esperamos que as mudanças aconteçam de uma hora para outra, de preferência aqui diante de nós. Só que o mundo não vai acontecer assim. A transformação vai acontecer através de um longo processo que vem gradativamente se apresentando, mudanças graduais, mudanças pequenas, mudanças muito sutis, que somente depois analisando um período extenso dentro dessa linha evolutiva é que nós vamos perceber que as mudanças aconteceram. Mas nós fazemos parte dessa sutileza. E temos que pensar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, na nossa relação, na nossa convivência, nas nossas contribuições, situações simples. O Zé colocou ali em cima, né? Fácil subir na montanha para rezar. Difícil é descer da montanha para viver o cristianismo, né? Muito difícil. E é exatamente aquilo que a gente colocou. A gente costuma encontrar, né, Zé? Quando nós falamos dos ambientes religiosos, a gente acha que a gente vai para o nosso centro espírita, a gente vai para a igreja para encontrar a paz, porque o mundo está muito problemático. Na verdade, quando nós começamos a aprender, nós vamos até esse ambiente para recolher a paz, para levar para o mundo, e não para fugir do mundo para encontrar a paz. Nesses ambientes, ali é o nosso depósito, é o almoxerifado. E aquele que se encontra como representante daquela filosofia, nada mais é do que o almoxarife, é ele que vai distribuir todos os pacotes para dizer para as pessoas, peguem seus pacotes e vão para o mundo trabalhar. A gente acha que lá dentro é o nosso forte, a nossa fortaleza. Vocês percebem que como a ideia da fuga do mundo para esses ambientes é algo muito presente? A sua igreja é a sua fortaleza. A sua igreja é o depósito onde você vai pegar suas ferramentas para você ir trabalhar. É lá que nós vamos nos municiar de ideias, de valores, de exemplos, para chegar depois no mundo lá fora e fazer com que aquilo se transforme em ação através do nosso trabalho. Nós viemos aqui para o mundo para trabalhar, não para fugir do mundo. Que é o que acontece hoje no que a gente vê. Todo mundo vem para cá para poder ir para o céu. Mas ninguém se deu conta que no céu, quando a gente estava, no céu entre aspas, todo mundo estava implorando para voltar. Porque era aqui que nós tínhamos que que resolver os nossos problemas e cumprir com os nossos compromissos. Então, para nós espíritas, nós sabemos que nós viemos para cá para fazer um trabalho e o retorno, melhor ou pior, para aquele ambiente original, vai depender do que nós fizermos agora. Então todo mundo está vindo para cá tentando achar um lugar para poder se esconder. Para se esconder, para se proteger. Mas espera aí. Você veio para cá exatamente para fazer o contrário. Foi para trabalhar, foi para poder se expor, foi para fazer com que as coisas acontecessem. Então, na verdade, a gente vê que o mundo está fazendo um caminho contrário. As pessoas chegam, não sabem de onde, mas sabem para onde querem ir. Nós sabemos de onde nós viemos, sabemos para onde nós vamos e sabemos que vamos voltar muitas vezes também.
Então nós mudamos completamente essa nossa visão. A Norma colocou, né, Jesus só falava de amor e ele praticava o amor. Um amor ainda de uma forma que nós ainda não compreendemos, né? Porque é um amor num nível muito elevado. Mas como eu falei para vocês, aquele papelzinho de bala que você joga no chão, que você não joga no chão, é o amor que você tem pelo ambiente onde você vive, pelas pessoas, pela natureza. Tem até uma cena agora que me veio à mente, que desses filmes apocalípticos que hoje aparecem na televisão, pós-guerra nuclear, pós-calamidades naturais, pós-contaminações biológicas ou transformações de zumbis, essas coisas todas. Então é muito comum nós encontrarmos cidades, locais isolados. E aqueles grupos andando, tentando encontrar coisas para sobreviver. E eu me recordo de um filme que mostrava ali um grupo de pessoas que caminhava por uma cidade deserta, já que todo mundo tinha morrido, tinha desaparecido e tal. Aí de repente esse grupo entrou numa loja. Era uma loja de artesanato. O filme chama até Zumbilândia. Vou até colocar para vocês o título para quem se interessar. E aí então esse grupo entrou naquela loja. Era uma loja de artesanatos, que tinha ali vidraças, que tinha ali prateleiras, esculturas indígenas e coisa e tal. E aí então, do nada, foi interessante ver isso, porque isso me trouxe um certo incômodo. Eu ficava pensando assim, poxa, se eu entrasse nessa loja procurando alguma coisa, eu pegaria aquilo que eu preciso e ia embora. Não teria intenção de quebrar nada, não fazer nada. E aquele grupo, de repente, começou a quebrar tudo. Aquela explosão de raiva e, ao mesmo tempo, aquele prazer de quebrar vidraças, empurrar prateleiras, destruir tudo. Pelo prazer de destruir. E aquilo, de certa forma, me surgiu um certo incômodo. Por quê? Mas por que quebrar? Porque não é o ato de quebrar. É a vontade que você tem de quebrar que é o que importa. Porque certamente, já que dentro daquele contexto não haveria mais pessoas para viver naquele lugar, já que todo mundo tinha desaparecido, era você com você mesmo. E naquele momento o indivíduo colocava para fora aquele sentimento de raiva, aquele sentimento primitivo, de quebrar alguma coisa que para ele não tinha utilidade nenhuma. E assim como um outro filme, que também era um filme que tratava também dessa parte assim de cidades isoladas, as pessoas andavam, viam assim aquelas fábricas com aquelas vidraças, e pelo prazer começavam a pegar pedras e quebrar vidraça. Tá certo, ninguém vai mais usar, ninguém vai mais fazer nada, mas por que quebrar aquela vidraça? Que necessidade você tem de exteriorizar esse sentimento de violência dentro de você mesmo? Então a gente vê que é exatamente assim, esse amor que a gente fala, que Jesus trouxe para nós, ele não é esse amor explícito que envolve todo mundo. Isso é uma consequência. O amor ele começa a se manifestar primeiro dentro das pessoas. De você olhar alguma coisa que você fala assim, olha, eu não vou quebrar o galho daquela planta, aquela folha daquela árvore, porque eu não tenho necessidade de quebrar aquilo. Eu não vou jogar um papel no chão, porque eu não tenho necessidade, eu não quero fazer isso. Porque eu sei que isso vai fazer mal vai trazer algum prejuízo. Se não entupir nada, se ninguém tropeçar, não acontecer nada, isso vai no mínimo sujar o ambiente. Mas muito mais do que isso, é o meu desleixo em fazer. É a coisa que acontece dentro de mim que me leva a fazer isso. É aquele relaxo de pegar um papel, em vez de ser prudente, de cuidar com aquilo tudo que aquilo me pertence, é eu jogar fora como se não tivesse importância nenhuma. Então é você matar um inseto inofensivo, matar uma barata, coitadinha da barata, né? Então você quebrar uma folha, você jogar um papel, você chutar alguma coisa, você quebrar outra, você escrever numa parede, você pichar um monumento. Percebem como são situações básicas que elas se exteriorizam, nós percebemos que elas acontecem, mas na verdade elas já aconteceram dentro de nós? É o meu estado de espírito que me leva a fazer aquilo. Então não é simplesmente você analisar a destruição que foi provocada, mas é o espírito destrutivo que deve ser combatido.
Porque quando eu combater esse espírito dentro de mim, naturalmente eu vou parar de fazer isso. Vou parar de exteriorizar, de externalizar aquilo que existe dentro de mim. E como consequência eu vou deixar de afetar o ambiente à minha volta, as pessoas à minha volta. Então é essa autorreflexão que nós temos que fazer. Esse sentimento que existe dentro de mim primitivo, que deve ser combatido. Então, na verdade, é um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de transformação. Bom dia, pessoal que chegou. Um trabalho de transformação, um trabalho de autodomínio. E, como consequência, vai refletir no ambiente exterior à minha volta. Porque a gente tem essa grande preocupação de querer fazer com que as pessoas parem de causar tumulto, parem de quebrar, parem de sujar. A gente vê aqui em São Paulo, né, estamos tendo, segundo os meteorologistas, o maior período de chuva nos últimos 35 anos aqui em São Paulo. Graças a Deus. Só que essas chuvas, naturalmente, numa cidade como São Paulo, gera todos os transtornos de alagamentos e tudo mais. E depois, nessa fase pós-alagamento, quando acaba uma grande chuva, a gente começa a perceber todos os lixos boiando na rua, nas ruas, nos rios, presos nos ambientes e tudo mais. E muitas vezes são lixos que nada mais são do que são sucatas domésticas. Então a gente vê que não é o fato do lixo estar na rua, mas o que passava na cabeça, no coração da pessoa, quando jogou esse lixo na rua. A irresponsabilidade, o desrespeito, o desleixo. Então não adianta a gente criticar a sujeira nas ruas da cidade se nós não percebemos que são as pessoas que precisam se transformar. Porque tudo isso que acontece à nossa volta, como eu falei para vocês, é uma consequência daquilo que existe dentro de cada um de nós. E é isso que temos que combater. Não adianta querer transformar o mundo. Nós temos que nos transformar e isso, como consequência, vai transformar o mundo. E isso depende, naturalmente, né, usando aquele chavão clássico que existe, né, depende de nós. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui nessa passagem que fala sobre a indulgência, né, e vamos aqui depois entrar também aqui, né, a não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência, sem a necessidade o obriga a isso. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Nós vamos falar sobre essa parte que é muito importante. Eu ia dar uma lida agora aqui rapidamente, só para completar esse tema, mas falar sobre isso é extremamente importante. De que forma que nós temos que manifestar a nossa opinião dentro daquela ideia, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. De que forma que nós temos que trabalhar com isso diante de tantos erros que nós vemos hoje acontecendo no nosso meio. A Angelina colocou, né, acredito que vai demorar, mas acredito que o ser humano vai ser melhor. Eu não tenho dúvidas disso, viu, Angelina? Para mim isso é uma certeza. A gente só precisa ser paciente para esperar que essas mudanças se manifestem claramente aqui no nosso meio e temos que também fazer a nossa parte. Porque a gente lembra que nós podemos sair do mundo, quando chegar a nossa vez de voltar ao mundo espiritual, quando o trem parar na nossa estação, nós vamos para o mundo espiritual e nós vamos olhar para trás e dizer assim, poxa vida, uma pena que o mundo continua daquele jeito. Mas aí vai vir aquele velhinho barbudo, de barbinha branca, dar um tapinha nas nossas costas e dizer assim, o mundo continua daquele jeito, mas o importante é que você veio melhor. Então somos nós que somos o centro das atenções. Cada um de nós.